Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 191º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Reis, capítulo 12, dos versículos 32 e 33, e o capítulo 13. O livro do profeta Isaías, capítulo 43, e o livro do apóstolo Marcos, capítulo 7, dos versículos 14 a 37. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto, pois a sua leitura nos aproxima de Deus, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Enquanto você pega a sua Bíblia, o seu bloco, rapidamente eu trago uma instrução, um conselho. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas, meu irmão, minha irmã. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos, nos apegar mais a Deus. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, seu relógio. Ele vem para roubar esta semente agora. A leitura da Bíblia e a sua compreensão, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você e a sua família. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, nos revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra hoje e sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora, se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Reis, capítulo 12, dos versículos 32 a 33 e o capítulo 13. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Um profeta prediz contra o altar. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo: Este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não a podia recolher. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Implore o favor do Senhor seu Deus e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia, e não comeria nem beberia nada neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo:
Não coma nem beba nada naquele lugar e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. A desobediência e o castigo do profeta. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali você não deve comer nem beber nada, também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu: também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então foram e o disseram na cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta que o tinha feito voltar do caminho ouviu isso, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. E eles fizeram o que o pai pediu. Ele foi e encontrou o cadáver estendido no caminho e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento e o levou de volta. Assim o velho profeta entrou na cidade para o chorar e sepultar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, meu irmão! Depois de o haver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, sepultem-me no túmulo em que o homem de Deus está sepultado. Ponham os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor ele clamou contra o altar que está em Betel e contra todos os templos que existem nos lugares altos das cidades de Samaria. Jeroboão persiste no pecado. Depois destas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho.
e continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdotes para os lugares altos. A quem o desejasse, ele consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da face da terra. Amém. Compreendendo o livro 1 de Reis, capítulo 12, dos versículos 32 a 33, trago o versículo 32. Um banquete, destinado a substituir o banquete dos tabernáculos. Também pode ter assumido o caráter de um banquete de dedicação, realizado ao mesmo tempo após o exemplo de Salomão em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 2. Seu objetivo em mudar o mês do 7º para o 8º e ainda assim manter o dia do mês não está claro. Talvez tenha sido por causa da colheita posterior das regiões mais setentrionais. É notável que Joséfo coloca a cena no 7º mês. Ele, portanto, não estava ciente de que o povo de Israel celebrava a festa dos tabernáculos um mês depois de seus irmãos de Judá. A expressão "ele ofereceu sobre o altar", em referência a Êxodo 20, versículo 26, mostra que o próprio Jeroboão oficiou como sacerdote e ofereceu esse sacrifício em Betel, não em Dan, onde é possível que os sacerdotes descendessem de Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, realizassem os cultos, conforme Juízes 18, versículo 30. Compreendendo o livro 1 de Reis, capítulo 13, este longo capítulo não fala de profetas jovens ou velhos, mas do rei Jeroboão e seus pecados. O ministério do jovem profeta é muito importante nessa história, pois tudo o que ele disse e experimentou, incluindo a morte, fazia parte da advertência de Deus a Jeroboão. Contudo, de acordo com o versículo 33, o rei não se voltou para Deus. Exposição bíblica dos versículos 3 a 6. O rei não deu atenção à mensagem de Deus. Tudo o que Jeroboão queria era punir o mensageiro. Ele ficou enfurecido ao saber que um rei de Judá um dia profanaria e destruiria seu grande sistema religioso. Mas quando Jeroboão estendeu a mão e apontou para o profeta, o Senhor tocou em seu braço e o paralisou. Compreendendo o versículo 6, o rei testemunhou 3 milagres em poucos minutos, mas não encontramos qualquer evidência de que tenha se convencido de seus pecados. Não são necessários milagres para a evangelização, conforme João 10, versículo 40 a 42, e aqueles que alegam crer em Cristo somente por causa das maravilhas que o Filho de Deus operava, não eram, de fato, verdadeiros cristãos, conforme João 12, versículos 23 a 25. Exposição bíblica dos versículos 11 a 34. Esta narrativa apresenta alguns elementos para uma reflexão profunda, mas não devemos esquecer a mensagem principal. Se o Senhor puniu um profeta enganado por causa de sua desobediência, que dirá de um rei ímpio que estava pecando de olhos bem abertos? Se um profeta verdadeiro desobedeceu e foi disciplinado, o que acontecerá então com os falsos profetas? O profeta de Judá não comprometeu sua mensagem, mas comprometeu sua conduta e pagou com a vida por causa de sua desobediência. Ao alcançar o mensageiro do Senhor, o profeta idoso intencionalmente o tentou a desobedecer à incumbência de Deus e o jovem caiu na armadilha. O profeta mais velho não deveria ter tentado um servo a desobedecer, contudo, o jovem também errou por ter aceitado de imediato as palavras do homem mais velho. Se Deus tinha dado ao homem de Judá a mensagem e as instruções para entregá-la, então o Senhor também poderia ter lhe mostrado as mudanças no plano. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Reis, capítulo 13, trago o versículo 34 e sua compreensão.
O homem idoso estava preocupado que o profeta visitante pudesse agitar as coisas na tranquila Betel e criar problemas para ele e os outros que estavam satisfeitos em fazer concessões? Talvez o jovem profeta estivesse se sentindo orgulhoso no que havia feito, entregar uma mensagem poderosa e realizar 3 milagres. E o Senhor tem usado o idoso para testá-lo e trazê-lo de volta aos princípios fundamentais. Ao contar a mentira, o profeta idoso tentou o jovem, mas voltar para Betel. O profeta jovem tentou a si mesmo, onde estava fora da vontade de Deus, e tentou o Senhor. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Só Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam. Creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos,
para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. A misericórdia do Senhor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com os seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios. Mas você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso profanarei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 43, trago uma exposição bíblica do capítulo 43, versículo 1 ao capítulo 44, versículo 28. O tema do servo de Deus, Israel, continua nestes capítulos com ênfase em Deus, o Redentor de Israel, conforme capítulo 43, versículos 1 a 7, e também versículos 14, capítulo 44, versículo 6, versículos 22 a 24. A palavra traduzida por resgate ou redentor é o termo hebraico usado para um resgatador da família, ou seja, o parente próximo que poderia livrar os membros da família e seus bens do cativeiro, mediante o pagamento das dívidas que eles contraíram, conforme Levítico 25, versículos 23 a 28. E o livro de Ruth. Voltando ao tema do capítulo 43, a exposição bíblica dos versículos 8 a 13. Israel é um servo de Deus no mundo e também o testemunho de Deus para o mundo. Esta é outra cena de tribunal na qual o Senhor desafia os ídolos. Que eles façam entrar em suas testemunhas, diz o juiz, mas é claro que os ídolos são impotentes e mudos. Por 2 vezes Deus diz a Israel, vocês são minhas testemunhas, conforme versículos 10 e 12, pois é na história de Israel que o Senhor se revelou ao mundo. Exposição bíblica dos versículos 14 a 28. Com a nova liberdade de Israel e o novo testemunho, Isaías escreveu sobre o novo êxodo do povo, assim como Deus havia tirado seu povo do Egito por meio do Mar Vermelho, conforme Êxodo capítulos 12 a 15, ele iria livrá-los da Babilônia por meio do terrível deserto e levar Israel para sua casa na Terra Santa. Como o Senhor havia vencido o exército do faraó, conforme capítulo 14, versículo 28 e capítulo 15, versículo 4. Ele derrotaria os inimigos de Israel e iria exterminá-los, deixando-os apagados como um pavio, conforme capítulo 43, versículo 17. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 43, com a exposição bíblica dos versículos 18 a 21. Ao perdoar e restaurar seu povo, Deus quer que Israel se esqueça dos fracassos do passado, testemunhe em favor dele no presente e declare suas promessas para o futuro, conforme versículos 18 a 21. Então, por que deveríamos nos lembrar daquilo que Deus esqueceu, conforme versículo 25? Ele perdoou o povo não porque recebeu sacrifício, pois os judeus não dispunham de um altar na Babilônia, mas simplesmente por causa de sua misericórdia e graça. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Marcos, capítulo 7, dos versículos 14 a 37. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola.
Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. A mulher cirofenícia. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. A cura de um surdo e gago. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Marcos, capítulo 7, dos versículos 14 a 37, exposição bíblica dos versículos 14 a 16. O terceiro estágio é a declaração. Jesus anunciou a toda a multidão que a fonte de uma vida santa vem do íntimo e não de fora do homem. Na verdade, ele estava declarando nulo e sem efeito todo o sistema mosaico baseado em alimentos considerados puros ou impuros, mas, naquele momento, ele não esclareceu esta verdade radical para a multidão. Mais tarde, ele a explicou em particular para os seus discípulos. Exposição bíblica dos versículos 17 a 23. Finalmente veio a explicação do nosso Senhor. Ela foi dada em particular aos seus discípulos quando perguntaram o que ele quis dizer com a parábola. A explicação de Jesus parece óbvia para nós, mas devemos lembrar que aqueles 12 homens foram criados sob o estrigo código judaico de dieta, segundo o qual todos os alimentos deveriam ser enquadrados numa das duas categorias, os puros e os impuros, conforme Levítico 11. Na verdade, Atos 10, versículo 14, sugere que Pedro, mesmo depois de ter ouvido esta verdade, continuou com uma dieta kosher durante anos. Não é fácil mudar nossas tradições religiosas. Compreendendo o versículo 24, Jesus realizou milagres enquanto ministrou aos gentios na região de Tiro e Sidom,
Este é o único exemplo registrado nas Escrituras de que Nosso Senhor de fato estava saindo da Palestina. Ele estava praticando o que havia acabado de ensinar aos discípulos. Não há diferença entre judeus e gentios, pois todos são pecadores e precisam do Salvador. Exposição bíblica dos versículos 31 a 37. A região das 10 cidades também era território gentil, mas antes de Jesus deixar a região, as pessoas estavam glorificando o Deus de Israel, conforme Mateus 15, versículos 30 e 31. O homem que eles trouxeram a Jesus era deficiente auditivo e tinha um defeito de fala, e Cristo o curou. Este milagre foi registrado apenas por Marcos e teria sido especialmente apreciado por seus leitores romanos, uma vez que aquela região era como uma Roma distante de Roma. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Marcos, capítulo 7, dos versículos 14 a 37. Trago o versículo 34 e sua compreensão. Efatá é palavra usada por Jesus. É um termo aramaico que significa estar aberto, ser solto. O homem não ouviu Jesus falar, mas a criação recebeu a ordem do Criador e a surdez foi curada. Tanto a língua como os ouvidos daquele homem voltaram a funcionar normalmente. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.